Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar sobre confessar pecados, porque muitos irmãos estão me perguntando isso, né? Irmãos que eu digo ambos, né? Homem e mulher. E então eu vou trazer aqui tanto o que eu entendo profissionalmente, né? De experiência profissional e pessoal, quanto biblicamente falando, né? Mas antes de falar se a gente deve confessar, eu quero fazer uma introdução assim rápida do que eu acredito que é pecado, né? Pecado para mim, irmãos, é basicamente assim, é uma falta cometida entre a razão, a verdade e a consciência reta, né? Ou seja, a gente tem idade para entender o que é certo e o que é errado. Então, se eu errei, eu acredito que esse erro, essa falta que eu cometi, tanto para com Deus quanto para o meu próximo, é uma falta é uma falta de amor verdadeiro. Então, eu considero, sim, que eu transgredi e que é pecado, né? Lendo o livro de Provérbios, a gente consegue entender bem as falhas que a gente comete, se a gente estudar Provérbios, né? E a gente vai entender que, sim, como diz Salomão, tudo é vaidade e a gente está sempre pecando, né? A própria palavra do Senhor diz que o maior, já é pecado se eu afirmar que eu não tenho pecado, né? Nós estamos enganando a nós mesmos, e isso já é pecado, se eu não me engano, está lá em 1 João. Mas, irmãos, é muito difícil, né? Quando a gente pensa se eu devo confessar pecados, principalmente se for um pecado de adultério, né? Eu poderia falar muitos outros pecados, mas cada um tem que avaliar a si mesmo, né? E confessá-los. A palavra do Senhor diz que quem confessa seus pecados alcança a misericórdia, né? Porque quem guarda seus pecados lá em Provérbios, em Provérbios diz que quem esconde os seus pecados, né, não prospera, e quem confessa e abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13, tá assim. Então, ou seja, se a gente quer encontrar as misericórdias, né, a gente precisa que confessar e abandonar. Senão, a gente não vai prosperar. Prosperar, irmãos, aqui não é só financeiramente, não, é prosperar na vida mesmo. Só que o maior erro da gente não confessar é porque isso não vai trazer libertação. E eu vou mostrar para os irmãos, né? Por quê, irmãos? Falando aqui profissionalmente, quando você não confessa, é difícil. Não é de qualquer maneira que você vai fazer, eu adulterei, Sheila, vou então, eu quero apressar logo as coisas, eu vou logo ligar então pro meu marido e confessar. Não, irmãos, não é assim não, tem momento certo, né? Eu acredito, já vou adiantar, que o momento certo de confessar é quando vai ter aquela conversa do retorno, né? Quando é uma restauração, vocês vão sentar para alinhar os pontos. E aí eu acredito que esse é o momento ideal de confessar. O outro arrependido também vai confessar, pedir perdão e vai abandonar. Você também aproveita para confessar, pedir perdão e abandonar. Eu acredito que esse é o momento ideal. Sheila, se eu não confessar, eu vou viver um processo de restauração? Irmãos, eu acredito que você vai viver reconciliação, porque algo que é de Deus precisa sair à luz, né? Porque se eu oculto, o ocultismo é do demônio, né? É trevas, é de Satanás. Então, o que que eu acredito que acontece, né? Se você ocultar, vai ficar ali guardadinho. O diabo sabe o que você fez. Ele vai começar ali a te acusar, até mesmo colocando ciúmes no seu cônjuge. Vou mostrar na palavra do Senhor isso para vocês. Através dos ciúmes, o seu cônjuge começar a te acusar. Vai ser aquela perseguição, você não vai poder fazer nada. Que o cônjuge vai estar aqueles ciúmes no topo, né? E por quê? Porque os ciúmes, ao contrário do que as pessoas acreditam, não é uma doença, é um espírito, está na Bíblia, está na palavra do Senhor. Então, ali o diabo começa a te acusar e você vai começar a se sentir acusado, você sabe do erro que você está escondendo e você perdeu o tempo de confessar, porque as coisas já estão caminhando muito bem. Ali você vai ficar aguardando, remoendo, remoendo, até que você já se sente miserável novamente, não merecedor, e aí o que você vai e faz? O diabo faz? Pum! Dá o bote novamente em você e você acaba caindo de novo no pecado, porque não foi confessado. Essa palavra dos ciúmes, que eu estava dizendo para os irmãos, está lá em número 5, né? Diz assim, número 5 a partir do 11, que é a prova da mulher suspeita de adultério, né? Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculta aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante,
e o espírito dos ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado. Olha só, irmãos, como o diabo vai lá e coloca ali um espírito para poder estar te acusando, né? Porém, se eu continuar aqui, para terminar aqui esse versículo, diz o seguinte, né? Ou o tiver, não se havendo ela contaminada, ou seja, não havendo ela pecado e entrou esse espírito do adultério, pode acontecer do espírito do adultério, do adultério não, desculpa, do espírito dos ciúmes entrar sem que você tenha pecado, né, sem que você tenha adulterado. Eu, Sheila, de experiência, assim, dos meus atendimentos, né, das pessoas que eu dou acompanhamento, eu acredito que o ciúmes entra porque o outro é Gomer, né? Se os irmãos lembram de áudios passados, eu falei sobre isso. O Gomer é aquela pessoa, homem, mulher, que tem ali o pecado enraizado no coração, né? Aquela mulher que gosta de chamar atenção, uma foto sensual ali no Instagram, para receber likes, muitos likes de homens, né? Que gosta de ser alvo, não pela essência, mas pela escultura do corpo, que é chamar atenção, né? E os homens são aqueles que estão de olho, né? Os olhos, né? Porque o pecado não entra pelos olhos, né, irmãos? A Bíblia fala que o adultério ele já é só por olhar, né? Já entra por aí, só pelo olhar. Então, na minha opinião, sim, deve ser confessado. Como eu falei, tem um momento certo, né? Sheila, mas eu não tenho coragem, meu marido nunca vai me perdoar, minha esposa nunca vai me perdoar. Eu não acredito que exista restauração sem confessar pecado. E se você não se sente encorajado em confessar, então é porque você não se arrependeu. Porque a palavra do Senhor fala, né, que isso está realmente, né? Ou seja, a gente precisa confessar. Quem se arrepende, confessa, né? Porque quem esconde não prospera, mas quem confessa, né, e abandona, além de tudo, encontra misericórdia. Então, para mim, a diferença entre arrependido e remorso é esse ponto crucial. Não estou disposto a reconhecer, não estou disposto a confessar. Você tem somente remorso. Remorso e arrependimento, irmãos, é uma linha muito tênue, assim, de diferença muito, muito, muito fininha. A gente não consegue perceber, a gente só vê pela atitude. Então, assim, não tem coragem de confessar, eu só simplesmente sinto remorso, eu não sinto arrependimento. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer, Sheila, para encontrar as misericórdias? Jejuar e orar, irmãos, pedir para o Senhor te ajudar a reconhecer genuinamente, a se arrepender genuinamente. Sheila, meu esposo vai me perdoar? Vai te perdoar, porque o Senhor vai ser contigo. Uma vez, irmãos, a gente é pecador, irmãos, a gente é falho, mas se a palavra do Senhor está falando que quem confessa e abandona alcança a misericórdia, a palavra de Deus não volta atrás. Então, ou seja, a partir daqueles momentos, vocês não vão estar ocultando nada, o diabo não vai ter nada para te acusar. Então, vocês vão viver realmente um processo de restauração da família de vocês. Vai começar do zero, vai começar agora com um cordão de três dobras, onde o Senhor vai ser o cabeça da família, onde a casa, o lar de vocês vai estar sendo construído sobre a rocha, né? E o perigo por trás disso, também, que eu devo falar aqui, é daquelas pessoas que não sabem se pecaram ou não. Sheila, eu não acho que eu pequei, né? Eu não encontro o pecado em mim, né? A própria palavra do Senhor diz que aquele que afirma que não tem pecado já está pecando por dizer que não tem pecado, né? Porque todos somos pecadores, se eu não me engano, está lá em 1 João, irmãos. Mas, assim, confessar é importante. Vamos ver na palavra do Senhor algumas passagens? Lá em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha que palavra abençoada, meus irmãos, né? Lá em Mateus 18, do 15 ao 17, o Senhor Jesus fala assim, né? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós, com ele, mostre-lhe o erro. E se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvi-lo, também a igreja
trate-o como pagão ou publicano. Então, vocês entendem que, assim, quando eu confesso, ainda que o outro não queira, aqui então não está falando do seu cônjuge, né? Porque aqui, no processo de restauração, é o que o Senhor vai entrar genuinamente, mas aqui é contra o seu irmão, contra qualquer outra pessoa que você tenha errado, né? A palavra do Senhor te dá ainda respaldo para isso, para você poder confessar e alcançar misericórdia. Irmãos, eu quero trazer aqui para os irmãos uma parábola, antes de finalizar, para os irmãos poder entender. Vou ler só mais um versículo e depois eu vou na parábola, tá? Lucas 17, do 3 ao 4, diz assim: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, ou seja, eu não poderia deixar, né, de falar também sobre o perdão, né? Quando o outro vier te pedir perdão, para você perdoar. Outra parábola que eu vejo, irmãos, né? Outra passagem aqui bíblica, que é uma parábola que eu vejo a importância de reconhecer o pecado e abandonar, né? É a do filho pródigo. Ali o Senhor deixa bem claro, né? Que foi, para quem não conhece, está lá em Lucas 15, né? A partir do 11, que é aquele filho, né? Era um homem que tinha 2 filhos e o mais moço quis cair no mundo, quis cair na farra, na prostituição, né? Não sabendo que havia uma grande fome na terra, né? Ele pediu para o pai a parte da sua herança que lhe cabia e o pai deu. Toda essa vida que esse rapaz viveu no mundo, né? Foi uma desonra ao seu pai, não só o seu pai terreno, mas o pai celestial também, né? Ao ponto que ele chegou na miséria, que ele foi contratado, né? Vamos falar aqui por um fazendeiro, e ali ele foi cuidar dos porcos, e ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos, só que não era permitido ele comer. Imagina só, nem a comida dos porcos estavam dando para ele, ou seja, imagina-se que ele estava realmente passando fome e a comida dele deveria ser pior, né? A comida dos porcos é lavagem, né, irmãos? Aí a palavra do Senhor diz o seguinte, né? Que ele caiu em si. Aí essa parte para mim sempre vai ser a mais bonita e valorosa, né? Então lá no Lucas 15, a partir do, vamos ler a partir do 16, né? Ali desejava ele fartar-lhes da alfarrobas que os porcos comiam, né? Ou seja, da lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, né? Comece a orar para o seu esposo, irmão, cair em si. Ora você também para o Senhor te fazer cair em si, né, dos seus pecados. Aí disse, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. O que eu quero trazer aqui, irmãos, nesses versículos que eu li, foi o seguinte: a vida dele estava tão ruim que naquele momento ele pôde entender, caiu em si do erro dele. Cair em si é isso, se deu conta dos erros dele, que ele percebeu que os pecados dele, os erros, as decisões que ele tomou, levou ele para aquele lugar de miséria que ele estava vivendo. Então, assim somos nós, quando nós caímos no deserto, a gente olha e fala, poxa vida, eu errei tanto, meu marido errou, minha esposa errou, mas eu também errei, eu reconheço, a gente cai em si. Eu lembro o dia que eu pedi para o Senhor me mostrar os meus erros, sabe? Eu jejuei, abri um jejum, falei, Senhor, me mostra, o Espírito Santo não acusa ninguém, irmãos, mas ele me mostrou a esposa que eu era, e eu falei, meu Deus do céu, que vergonha contra o Senhor, que vergonha contra o meu marido, sabe? Com o meu marido. Meu Deus do céu, a gente acha que a gente é boa demais só porque a gente não cometeu o mesmo erro, né, de trair, mas, irmãos, o Espírito Santo, assim, me igualou ao meu marido, sabe, dos erros que eu tinha tido. Então, ali naquele momento, eu caí em si, né? Então, eu montei um plano depois daquilo, que era o quê? Eu vou ver o que precisa fazer, como filho pródigo, né? Fazer o que precisa fazer para receber a restauração do meu casamento. Igual é o nosso cônjuge quando cai em si, né? Ele vai se dar conta dos erros dele, não importa mais na casa do filho pródigo, por exemplo, deveria o pai pegar muito no pé dele, cobrar muito ele, né? Já não importava mais isso para ele.
Aí ele caiu em si e falou, poxa, na casa do meu pai, até os empregados é tratado melhor. Assim vai ser o seu cônjuge, né? Quando ele cai em si, ele vai falar, poxa, minha esposa me tratava tão bem, meu marido, né? Nossa, meu marido sempre foi responsável, trabalhador, sabe? Nunca me traiu, sabe? Então, assim, a gente não sabe qual é a lavagem que vai ser colocado lá diante do seu cônjuge, né? Simplesmente ora para Deus fazer com que ele caia em si, com que ela caia em si, porque no momento que ela cai em si, ela vai até fazer um plano, né? Ele vai fazer um plano de como voltar. Esse é o verdadeiro arrependimento, irmãos. Quando a pessoa reconhece o erro, confessa, né? E vai ali humildemente, né? Tanto que o filho pródigo, aqui ele fala, né? Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Você entende que quando teu marido, tua esposa voltar arrependido, vai falar, olha, eu não sou digna de voltar para essa casa, eu não sou digna de você, né? Eu não sou digno de você, né? Se você puder me dar uma nova oportunidade, eu vou fazer de tudo para poder te provar que eu sou merecedora dessa oportunidade, que eu sou merecedor dessa oportunidade, porque eu estou arrependido, né? Então é aquele cônjuge que já o celular não tem mais senha, né? Ou seja, a vida dele já não é mais oculta para você, porque tem que haver mudança de comportamento, irmãos. Porque o mais comum, eu vejo irmãs voltando para o segundo deserto e trazendo a culpa toda para elas. É que eu não orei o suficiente, eu não vigiei o suficiente, né? Ele estava lá no celular, eu ficava pegando no pé. Isso não é arrependimento, irmãos. Não há arrependimento nesse marido, entendeu? E aí entra o quê? O espírito dos ciúmes. Vamos terminar a parábola do filho pródigo para a gente finalizar esse áudio aqui? Aí ali no 20 diz o seguinte, e levantando-se foi para o seu pai, olha o seu cônjuge vindo até você, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Quando eu leio essa parte, vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, se a gente vai fazer isso, parece que o pai estava numa varanda e esse filho estava vindo lá da fazenda, né? Eu trazendo para a nossa realidade, eu penso assim, é a nossa espera, sabe? Ele ainda está longe, ele ainda está fazendo o plano do que fazer, mas a gente já está aqui pronto, preparado, como o pai do filho pródigo, né? Então, e se compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha, irmãos, quando o seu marido voltar arrependido, essa é a atitude. Abrace-o, beije-o, recebe bem, se compadeça dele. E olha só, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a atitude do pai. E o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, né? O anel significava honra, né? Ali, né? No dedo, e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Vocês entendem, irmão? Houve arrependimento, houve confissão de pecados, houve pedido de perdão, o outro lado estava pronto, curado, recebeu bem, começou ali a ter novas atitudes, sabe? Tirou os trapos, as roupas velhas, se pôs vestes novas, irmãos. É a limpeza, tirou o pecado e entrou a purificação. E os dois o quê? Recomeçaram e se regozijaram. Se regozijar é uma alegria eufórica que somente o Senhor pode nos trazer. Isso é uma verdadeira restauração. Então, a gente não tem do que temer, tá bom? Se você ainda não se sente preparado, peça para o Senhor te ajudar a reconhecer genuinamente o seu erro e no momento certo você confessar e abandonar, porque você vai alcançar misericórdia e ali realmente você vai viver a luz na sua família, na sua vida e vocês realmente terão um casamento dali por diante, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida, a família, o casamento e os filhos de vocês, em nome de Jesus.